Vai e vede. História de hoje: o milagre na ambulância. Eu sou a Digiane, esse é meu marido Jean, Ian e Yasmin. Nós somos membros da Igreja Adventista Central de Capim Grosso já há alguns anos e hoje a gente vai eu vou tentar contar uma história aqui, sabe? Final, meada de março, foi na sexta-feira, 2006, né? 2006, ano 2006. Ediane foi para a escola dar aula e depois do almoço eu resolvi que ia dar uma pescada ali na barragem, coisa rápida. E eu acho que eu fui pegar algumas varas, pegar alguma coisa para pescar. E Ian ficou aqui em casa, né? Com Leia, que era a menina que cuidava dele. Quando eu cheguei aqui, eu já achei Ian sentado ali no sofá, com um pano, com a cabeça toda ensanguentada. E eu disse: o que foi que aconteceu, Leia? Aí ela disse: ó, ele caiu, tá sangrando. Quando eu tirei o pano que eu vi a gravidade, aí eu disse: não, aqui a gente tem que ir para o hospital rapidamente. Aí rapidamente eu liguei para ela, disse: vem direto para o hospital que não deu para passar aí. E quando chegamos no hospital, quem estava atendendo era o Dr. Tadeu. E quando ele viu a situação de Ian, ele não gostou também. E ele correu e foi chamar a doutora Lídia, mandaram chamar a doutora Lídia. Aí a doutora Lídia chegou também na hora e viu que a situação de Ian naquele momento não era boa, né? Quando o Jean me ligou, é uma história que aconteceu há muito tempo e eu não gosto de lembrar. Quando eu cheguei no hospital, Ian estava na sala de curativo e eu lembro que eu ouvi ele dizer assim: eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E eu cheguei do lado dele e disse: Ian, eu tô aqui. E ele não conseguia me ouvir. E ele só gritava: eu quero minha mãe, me dá minha mãe. E eu dizia: eu tô aqui, Ian, por favor, eu tô aqui, filho. Mas ele não me ouvia. A moça estava fazendo um curativo na cabeça dele, porque quando ele caiu, ele bateu a cabeça na quina da cadeira. Sempre quem acompanhou Ian foi a doutora Valnice. Aí a moça terminou de fazer o curativo, a gente voltou para a sala de espera e eu disse: Jean, veja se a doutora Valnice não está aí para atender Ian. Jean saiu para ver se a doutora Valnice não estava na cidade. E quando Jean saiu, Ian deu uma crise, ele estava deitado e eu observei para ele, ele estava todo roxo já. Ele ficou muito roxo. E aí eu olhei para ele, as mãos estavam roxas, os dedos estavam roxos, os lábios também. Eu comecei a gritar, eu disse: meu filho está morrendo, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. E comecei a gritar no hospital. E de imediato, eu não lembro quem foi que veio, se foi a doutora Lídia ou outro doutor, eles correram para cima de Ian e eu estava em cima de Ian. Eles me jogaram num canto, assim. Eu acho que eles viram que realmente a situação não era tão boa quanto a gente imaginava. E eu só fiz baixar, dobrei meus joelhos da cama e comecei a orar. Era a única coisa que eu conseguia fazer. Aí foi quando o Jean chegou eu liguei pra ele desesperado, ele voltou. Aí eu disse: Jean, Ian não tá bem, pelo amor de Deus. Aí a doutora disse: não se preocupe não, eu já pedi a ambulância já está chegando. Ele não conseguia, Ian, ele virava o olho, o olho ficou todo branco, ele não conseguia ver ninguém. Aí naquele momento que estava a doutora Lídia com o doutor Tadeu, aí a doutora Lídia chegou assim para mim e disse: Jean, a situação dele é grave, ele vai ter que ser transferido. As camas do hospital eram de ferro e eu segurava assim de nervoso, que eu tremia as camas de nervoso. Nessa ambulância chegou e a gente entrou. Só que quando a gente entrou na ambulância, a gente não viu. Juvenal estava passando. Era uma sexta-feira, ele estava vendendo pão e ele estava passando na hora. Se eu não estou enganada, parece que ele ainda perguntou para você o que tinha acontecido.
mas a gente não conseguiu dizer. A gente entrou na ambulância e saímos. Só pedi oração para que ele orasse, né? Foi isso mesmo, a gente entrou na ambulância e saímos, fomos direto para a feira de Santana. E daqui para a feira, o único sinal de vida que Ian deu pra gente ainda foi na saída. Ele vomitou muito, Jean. Melou tudo, né? Sujou muito Jean de vômito. E passou disso, ele não deu mais sinal de vida. Assim, doutora Lídia falou disso, olha, ele tá faltando oxigênio no cérebro. Furou a caixa craniana e aí a gente não sabia de fato se tinha atingido o cérebro ou não. Então tinha que ir para uma cidade grande para ter recurso. Essa distância de Capim Grosso até Feira de Santana, 160 quilômetros, eu nunca vi uma eternidade em um lugar tão longe como Feira de Santana. E o que a gente fazia naquele momento era clamar. Tinha 2, 3 meses que Yasmin tinha acabado de chegar para a gente, né? E aí eu só falava, meu Deus, eu pensava comigo, né? Será que Deus só esperou Yasmin chegar para poder Ian morrer? Eu acho que é injusto Ian morrer aqui nesse momento. E o que a gente fazia era só clamar. Deus tinha ressuscitado Lázaro, tinha ressuscitado a filha de Jário. O mesmo Deus tinha condição de ressuscitar Ian. E era o clamor que a gente tinha naquele momento, né? Na verdade, assim, Jean orava, mas eu não conseguia orar. Eu só cantava. E eu trabalhei no departamento infantil por muito tempo. E eu lembro que eu comecei a cantar, porque assim, eu cantava na escolinha com eles e cantava, fazia o culto com eles dentro de casa. E tinha umas músicas que Ian gostava. E eu lembro que Jean olhou para mim e disse, filha, canta tal música. E eu dizia, não me pede para cantar música nenhuma, pelo amor de Deus. Nem eu sei o que eu estou cantando, Jean. As músicas estão vindo em minha boca e eu estou cantando. Não me pede música nenhuma. Continua orando, porque a forma que eu estou achando de orar é cantar. Então a gente foi para a feira e eu fui a estrada toda cantando, sem nenhum sinal de vida de Ian. Minha sogra me ligou, porque a gente falou com ela. E eu dizia, dona Geni, só ora, pelo amor de Deus, só ora, não liga mais não, ora, pelo amor de Deus, não para de orar, Ian, não dá sinal de vida. Ele estava muito gelado, as mãos, as unhas todas roxas, e a gente não sabe, naquela agonia toda, quanto tempo durou para chegar em Feira de Santana. Mas nós chegamos em Feira de Santana, no Clériston Andrade, né? Quando nós entramos, o médico viu o relatório, que todo paciente, quando sai daqui do interior, vai com o relatório, com a guia médica, né? E quando ele olhou, ele disse, não, aqui precisa do neurocirurgião. E aqui no Clériston não tem. Ediane, que já estava ali na esperança de descer para ser conduzido, aí eu cheguei e falei para ela, disse, o hospital não tem neurocirurgião infantil, nós temos que ter... Volte correndo, por favor. A gente vai ter que ir para Salvador. E aí a gente foi para Salvador, Ian como sempre, sem dar nenhum sinal de vida. A gente não sentia a respiração de Ian, ele não acordava, do jeito que saiu daqui, depois que ele vomitou, pra gente ele estava morto ali, a gente não via nenhum sinal de vida de Ian. Quando a gente saiu, Juvenal, que encostou, saiu pedindo oração porque ele encontrava. Só que a gente não sabia. Quando a gente retornou, que a gente soube. Ele, na verdade, começou a pedir oração por mim e por Jean. Porque até a forma que ele viu Ian, ele achou que Ian também já estava morto. Então, na verdade, eles estavam orando já por mim e por Jean. E eu lembro que depois ele me falou que quando ele saiu, ele encontrou Maria, que estava na porta já para pegar o pão. E ele pediu que Maria também orasse por nós, porque a situação que ele viu Ian sair daqui, Ian com certeza não chegaria vivo em Feira de Santana. E aí a gente seguiu para Salvador. Quando me ligava, eu só dizia, ora, pelo amor de Deus, não para de orar. Ian não está vivo. Jean continuava orando, né, Jean? E eu cantando. E aí eu imaginei, né, na hora que saiu de Feira de Santana, eu disse, meu bom Senhor Jesus, andar mais 110 quilômetros. Mas Ian estava inerte, ele estava morto pra gente ali, gelado, frio. A gente não sei se era o nervosismo, não sei o que era, mas a gente não conseguia perceber os batimentos cardíacos dele, a respiração dele,
a gente não conseguia perceber nada. E para nossa surpresa, nós temos um Deus que é inexplicável, a gente não sabe dizer como Deus age em nossa vida, mas quando a gente chegou em Salvador, na chegada de Salvador, ele levantou, assim, do nada. Ele levantou, olhou para mim e para o pai e disse assim: mãe, onde é que a gente está? Aí eu olhei para ele, como sempre, né? Ao invés de beijar, eu olhei para ele e disse: seu descarado, tu quase mata a gente do coração. Tu sabe onde a gente está, Ian? A gente está em Salvador, meu filho. Você passou mal dentro de casa, você furou sua cabeça, a gente está com você chegando em Salvador. E o interessante é que naquele momento ele ainda se encontrava gelado. Ele estava, as unhas já não estavam ficando muito roxas, estava ficando meio rosada, mas a temperatura do corpo dele ainda estava voltando aos poucos, mas ele ainda estava gelado. Mas nós chegamos no hospital, o neurocirurgião atendeu, foi feito tomografia, ressonância, N fatores, exames que foi feito lá. E o neuro disse assim pra gente, chamou a gente na sala e disse: olha, ele furou o cérebro, furou a caixa craniana, né? Mas graças a Deus não atingiu o cérebro. O que a gente tinha que fazer aqui foi feito. Graças a Deus ele não tem coágulo no cérebro, não tem nada. Ele vai retornar para a cidade de origem de vocês. Mas vocês vão ficar observando durante 7 dias. Se ele vai estar lento para responder, se ele vai estar esquecendo algumas coisas. Até o próprio nome dele, né? Isso. Para depois de 7 dias ele ter que retornar no neuro para repetir tomografia, ressonância. E isso a gente não sabe até quando vai durar e como é que vai ser. A gente pôde ver a presença de Deus ali naquele ambiente, no fundo daquela ambulância. E a gente voltou com o Ian, ficamos observando, mas quando Deus cura, Deus cura. Ian não teve mais nada. E o interessante é que a gente ficou naquela expectativa ainda, ser humano, falho, ainda ficou, cara, Ian vai ficar esquecendo as coisas, lento para responder, e graças a Deus nada disso aconteceu. A gente ficava o tempo inteiro perguntando como era meu nome do pai, o nome da irmã, que tinha pouco tempo que Yasmin estava com a gente já. 3 meses. Uns 3 meses, mais ou menos. E ele normal, assim, nunca esqueceu. Nunca ficou lento. E assim, pra gente foi muito gratificante, a gente sentiu o agir de Deus ali. E assim, quando a gente voltou, isso foi numa sexta-feira, aí a gente já voltou já quase à noite, não foi? Foi no sábado de manhã. Sábado de manhã a gente não foi para a igreja, nós ficamos em casa. E nós não sabíamos que quando nós tínhamos saído daqui, a ambulância da gente saiu em alta velocidade e estava chegando uma ambulância em alta velocidade no hospital. A ambulância estava trazendo um menino também, mais ou menos da idade de Ian, e que esse menino faleceu no hospital. Na sexta-feira, estavam anunciando a morte deste menino. E as pessoas vinham visitar Ian e a gente deixava Ian ir abrir a porta. Não sei se Jean lembra. Lembra. Era Ian quem ia abrir a porta. E quando Ian ia abrir a porta, alguns irmãos que vieram se assustavam com Ian. Porque eles vieram, na verdade, pensando que era o velório de Ian. Alguns deles acharam que Ian havia falecido, porque foi uma coincidência muito grande. O menino faleceu exatamente quando a gente saiu do hospital. Foi assim um cruzamento, uma ambulância saindo e a outra encostando. Então o menino faleceu naquela mesma idade. E então muita gente associou que era Ian. Até porque assim, quem ficou orando, como eu disse no começo, quando o Juvenal saiu pedindo oração também, as pessoas achavam que Ian não tinha vida, Ian ia voltar morto de fato.
Mas Deus é o Deus do impossível. E quando Deus faz, Ele não faz pela metade. Hoje a gente tem Ian, tem Yasmin. Ian, para honra e glória de Deus, está hoje junto com vocês na igreja, louvando a Deus, tocando, exatamente como uma forma de agradecimento por tudo que Deus fez, faz e fará em nossas vidas. Amém.